por maioria absoluta, o plenário do Senado ampliou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos. A última votação foi nesta terça-feira. A promulgação está prevista para a próxima semana e parte das mudanças passará a valer imediatamente com a emenda constitucional. Outras ainda vão depender de regulamentação para se tornarem efetivas. A proposta pode beneficiar cerca de 7 milhões de profissionais. As mudanças na Constituição passam a valer para quase 7 milhões de brasileiros que trabalham na casa de outras pessoas, atuando como faxineiros, motoristas, caseiros, babás, cozinheiros e cuidadores de idosos. Diaristas que trabalham na mesma casa pelo menos 3 vezes por semana também estão incluídos nas novas regras. Por se tratar de uma emenda à Constituição, o texto não precisa ser aprovado pela presidenta Dilma. Ou seja, as mudanças passam a valer imediatamente depois da promulgação pelo Congresso Nacional. A partir de agora, empregados domésticos não podem receber menos de um salário mínimo. A jornada máxima ficou fixada em 8 horas de trabalho por dia e 44 horas semanais. O que exceder terá que ser pago em hora extra. No entanto, é preciso atenção. O texto aprovado prevê outros direitos que ainda dependem de regulamentação e, por isso, ainda não começaram a valer. Fazem parte dessa lista o seguro-desemprego em caso de demissão involuntária, a licença-maternidade de 4 meses para as mulheres, o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o adicional noturno, o seguro contra acidentes de trabalho e o salário-família. Ainda está previsto que as domésticas com filhos de até 5 anos tenham acesso a creches e pré-escolas públicas. Edileide trabalha há 2 anos como empregada doméstica e acredita que agora a profissão será mais valorizada. Vai ter hora extra, vai ter 1 hora para descansar, né? Bom por causa disso também. Tem mais direitos, mais valores. No Brasil, apenas 30% dos empregados domésticos têm carteira assinada. Com as mudanças na Constituição, a informalidade pode aumentar. Por isso, as novas regras dividem opiniões. Por um lado, os empregados comemoram a conquista de direitos, mas, por outro, os patrões estão preocupados. A partir de agora, ter alguém para ajudar nas tarefas domésticas vai ficar mais caro. Ney já fez as contas. Vai gastar 20% a mais para pagar todos os direitos para Edileide. A lei ela é importante, sim, porque o empregado fica resguardado, vai ter um fundo de garantia, pode sonhar com a casa própria, enfim, que todo direito é o direito de todo cidadão. Mas o empregador vai pagar ainda mais, ou seja, vai ser mais uma vez penalizado. A PEC ela pode se tornar a coisa melhor do mundo e, de fato, decretar a lei áurea no emprego doméstico brasileiro, ou ela pode ser o monstro que vai demitir milhares de mulheres, caso ela não venha acompanhada de uma medida provisória da presidenta Dilma, desonerando a folha de pagamento do patrão, como o governo tem feito com as empresas. E para esclarecer alguns pontos das novas regras, nós convidamos a advogada trabalhista Regilene Santos Nascimento. Regilene, muito obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil Manhã. E nós vamos agora ouvir a pergunta da Socorro Mesquita, que tem uma dúvida para a gente esclarecer. Pois não. É considerado hora extra para quem trabalha e dorme no serviço? A questão da hora extra não é exatamente isso, né? Esse é um ponto emblemático. A hora extra, como a partir de agora os empregados domésticos terão direito a uma limitação definida de jornada, 8 horas diárias, 44 semanais, o que passar dessas 8 horas diárias poderá ser pago a título de hora extra, acaso o empregador não dê uma folga compensatória ou compense no outro dia, deverá ser pago. Agora, o fato de dormir no serviço não significa hora extra em si mesmo. A não ser que seja, por exemplo, dormindo com a criança, a babá, que vai cuidar da criança à noite, aí já seria um outro caso.
Isso vai ter que ser analisado e decidido em campo judicial, porque, na verdade, a babá, por exemplo, que dorme com o bebê, ou o enfermeiro ou o técnico de enfermagem que dorme no serviço, acompanhando um idoso ou uma outra pessoa acamada, adoecida, ele está em stand-by, ele estará, não terá um sono tranquilo. Então, na verdade, naquela circunstância, ele estará à disposição do empregador, ele estará à disposição do serviço, a qualquer momento ele pode ser chamado, acolhido. Agora, o simples fato da pessoa trabalhar o dia inteiro e dormir no serviço, não vai caracterizar 24 horas de serviço. Tá certo. Vamos ver agora a pergunta do Gesiel Carvalho. A minha dúvida em relação à PEC das empregadas domésticas seria saber se aquela empregada doméstica que se alimenta e dorme na casa da patroa, se esse gasto que a patroa tem se é descontado no salário. Pode ser? Não. Isso desde 2006, com a Lei 11.324, se não me engano, já é vedado, já é expressamente proibido qualquer desconto a esse título. Tá certo. Vamos ver a pergunta da Geni Dourado. A minha patroa não paga o FGTS, ela é obrigada a pagar? Hoje em dia o FGTS, também por força da Lei 11.324, hoje em dia o FGTS é optativo, é opcional para o empregador. O empregador doméstico registra a sua empregada doméstica ou seu empregado doméstico no sistema do Fundo de Garantia e aí ele recolhe. Agora, hoje não é obrigatório, é opcional. E o FGTS obrigatório, ele está dentre esses direitos, mas ele ainda penderá de regulamentação. Ou seja, não passa a valer agora imediatamente. Não. Precisa ser regulamentado ainda. Ainda precisa ser regulamentado. Tá certo. Vamos à pergunta da Marisângela Gonçalves. Eu gostaria de saber se muda alguma coisa para as diaristas. Não. Para diarista não. Para diarista pode acontecer, de repente, o patrão optar pelas diaristas para não ter que arcar, de repente, com... É o que já está acontecendo desde que se anunciou essa discussão, não é? Porque a diarista, até a jurisprudência oscila um pouco, mas 2 até 3 vezes na semana, algumas pessoas têm anotado a carteira como a diarista, como a faxineira. Até por uma segurança jurídica, por segurança. Mas a posição majoritária do Tribunal Superior do Trabalho é que até 3 dias na semana não caracteriza vínculo. Mas se o empregador quiser contratá-la, assinar a carteira, aí a questão de opção, de segurança do empregador. Mas para a diarista em si mesma, essa legislação não altera em nada. Não altera. Agora, por exemplo, a gente tem, nas capitais, pagamos valores acima até do que o salário mínimo, mas nos interiores aí do país não se paga nem R$200 muitas vezes, né? O que muda nesse caso, por exemplo, no interior? Como é que as pessoas vão arcar com isso? Existe essa... Na verdade, nem o Estado mesmo paga salário mínimo, em especial para professores no interior, no Nordeste, todos nós sabemos disso. Então, essa questão do salário mínimo, de novo, nós vamos ter que decidir, resolver isso em termos jurisdicionais. É bom fazer um contrato? É bom que o patrão faça um contrato com o empregado, vá no cartório, registre? Não. A carteira de trabalho é essencial. A assinatura da carteira de trabalho tem os dados primordiais, que são as datas de admissão e demissão, o salário e a função, não é? Agora, com toda essa riqueza de direitos, não é? Seria salutar que hoje nós temos... Eu não gosto muito desses contratos comprados em papelaria, mas existem contratos de trabalho que estão à disposição. Seria de bom tamanho que toda a segurança, toda a anotação, toda a formalidade documental seja feita. E também é possível que se adeque, se são 44 horas semanais, 8 horas de segunda a sexta, 4 horas sábado, você pode, por exemplo, pegar essas horas de sábado e distribuir na semana? É possível que você faça uma negociação com o empregado? É outra questão emblemática que nós teremos, né? Porque esse acréscimo previu a figura de convenções e acordos coletivos de trabalho. Hoje nós temos o sindicato dos empregados domésticos, mas não temos o sindicato dos empregadores domésticos. E para uma convenção coletiva de trabalho é necessária a presença do sindicato representativo da categoria, no caso dos empregadores, porque não é uma categoria econômica, né, mas dos empregadores. Um acordo coletivo não, tu podes perfeitamente ir até o sindicato e fazer um acordo
coletivo para uma empregada só, mas enfim, um acordo para que tu possa negociar isso. Porque a Constituição, quando prevê a figura da compensação da jornada, ela prevê a figura dessa compensação em nível de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Se bem que, flexibilizando a hipótese, no caso, terá que se aceitar um acordo por escrito de compensação de jornada. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela participação. Obrigada. E nós convidamos você a seguir o Repórter Brasil no Twitter. Acesse twitter.com/Repórter Brasil. Daqui a pouco, apesar dos protestos, o deputado Marco Feliciano permanece na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.